E sobre esse assunto, o Povo News recebe, neste momento, Euclides Vasconcelos, que é professor, historiador e mestrando em ciências militares, também analista geopolítico. Euclides, muito boa noite. Muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Bom, no início da semana, né, professor, alguns países rejeitaram essa proposta de Trump sobre o Estreito de Hormuz. Dias depois, houve ataques e também ameaças nessa região, e agora o Japão e alguns países europeus aceitaram o plano. O que é que muda com esse acordo? Dá para a gente classificar esse gesto como uma vitória de Trump? Como é que o senhor analisa isso? Primeiro, boa noite, agradecer o convite, boa noite aí toda a nossa audiência. Só um disclaimer bem rápido, como você falou, sou professor de História, sou mestrando em Ciências Militares na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, mas todas as minhas opiniões, avaliações e análises aqui, em qualquer outro lugar, dizem respeito exclusivamente a mim e não às instituições onde eu estou afiliado. Esse é muito importante porque a gente precisa avaliar primeiro de que forma isso vai se efetivar. Houve resistência de vários países a esse esforço de guerra, esse esforço para desatar esse nó, esse gargalo ali no Estreito de Hormuz, que todo mundo tem percebido qual é a importância para a economia global e qual o trunfo que o Irã tem ao fechá-lo. E hoje a gente recebeu essa informação da aceitação por parte desses países de somar-se a esses esforços. Mas, como eu digo, a gente ainda precisa ver o que farão, de que forma eles estão dispostos e até onde eles estão dispostos a ir a reabrir esse estreito, né? Porque essa iniciativa ainda está um pouco abstrata. Somar esforços militares, colocar sua marinha à disposição de abrir à força o Estreito de Hormuz, seja lá o que isso signifique, significa também colocar suas embarcações, colocar suas forças na mira dos ataques iranianos. E a gente não sabe até agora se esses países estão dispostos de fato a fazer isso, porque até agora todos têm mostrado muita cautela, muita parcimônia e evitam aproximar-se para não colocar em risco suas embarcações. Perfeito, professor. Bom, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu negou na noite desta quinta-feira a versão de que Israel teria arrastado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para essa guerra com o Irã. Com o passar do tempo, professor, essa percepção do conflito, de fato, é essa? Trump foi realmente arrastado para esse conflito? Como que o senhor vê essa questão, né, essa relação, quem arrastou quem, ou na verdade os dois já estavam ali alinhados em relação a esse ataque, né, essa invasão, enfim, que ocorreu há quase 3 semanas atrás? Essa é uma ótima pergunta, na verdade. A guerra contra o Irã sempre foi uma questão de quando aconteceria e não se aconteceria, né? A gente viu há poucos meses atrás a tentativa por parte de Israel de adiantar esse conflito. Lá naquele episódio ficou conhecido como Guerra dos 12 Dias. Naquele momento, a postura dos Estados Unidos foi aplicar um ataque pontual, cantar a vitória absoluta, descrever que tinham destruído o programa nuclear iraniano e irar-se. Então a gente viu que naquele momento a postura dos Estados Unidos foi fazer uma ação muito mais simbólica do ponto de vista político. Interviemos e saímos. Não nos abstivemos de intervir, mas não entramos num conflito ou não transformamos aquilo num conflito maior. Dessa vez a coisa andou bastante diferente. Eu concordo, eu avalio que os Estados Unidos foram arrastados sim para esse conflito por Israel. A gente tem percebido desde os primeiros dias, inclusive, se a gente pegar as declarações de Trump, do Pete Hegseth, que é o secretário da Guerra ou da Defesa, e o secretário de Estado, a gente tem visto, o Marco Rubio, a gente tem visto declarações muito conflitantes entre si, entre essas três figuras de administração, e muitas vezes declarações conflitantes das mesmas figuras. Então, num momento fala-se que é uma guerra rápida, no momento fala-se que vai durar algumas semanas, em outro momento fala que é uma guerra para mudança de regime,
logo depois disse que não se quer uma mudança de regime. A gente vê que os Estados Unidos entraram nessa, ao que tudo indica, e como está gritante, sem ter definido de fato qual era o seu objetivo político com esse conflito. O objetivo israelense com esse conflito é tentar uma terra arrasada no Irã, de forma que esse país, que é a única ameaça à sua hegemonia na região, seja destruído. Qual que é o objetivo político dos Estados Unidos com isso? Não sabemos, e muito provavelmente esse objetivo sequer foi calculado, foi decidido, foi pronunciado. E eu acho que o que mata essa questão e bate o martelo é a recente renúncia do diretor de contra-terrorismo da administração Trump, que demitiu-se e publicou uma carta pública dizendo que os Estados Unidos haviam sido arrastados para a guerra por Israel. Então, se esse era um tema que era aventado, avaliado, mencionado por diversos analistas até aqui, agora a gente tem uma confirmação, ou pelo menos um apontamento oficial de uma figura que até poucos dias atrás era parte do esforço de guerra dos Estados Unidos. Perfeito. Bom, são aí os argumentos, a gente realmente tem tudo para acreditar nisso mesmo, né, professor? O senhor traz que enfim, houve ali sim essa, vamos dizer assim, esse arrastado ali para esse conflito. Bom, ainda sobre o conflito no Oriente. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma completa de criação com IA. Feita para qualquer pessoa com uma ideia e vontade de fazer acontecer. Você descreve o que quer e vê sua ideia tomar forma. Planeje, personalize e leve sua criação para onde quiser. De ferramentas feitas só para você, a plataformas prontas para atender milhares. De projetos pessoais a sistemas de nível empresarial. Tudo já vem pronto para usar. Um novo jeito de criar, onde você vai tão longe quanto sua imaginação permitir. Você pode imaginar? Transforme seu sonho em realidade. Acabou o carnaval. Já é Páscoa. Lacta. Cada pedacinho aproxima. Brasil, a Argentina, com seu presidente que faz de tudo para ser benquisto, para ser elogiado, para ser, enfim, ali abraçado pelos Estados Unidos e por Trump em específico, dá uma declaração como essa de que está disposto a somar seus esforços dos Estados Unidos, a enviar tropas, a colocar tropas à disposição, que na prática significa colocar as vidas argentinas à disposição dos esforços de guerra dos Estados Unidos, quando nem os Estados Unidos sabem o que querem lá. Isso é uma aventura perigosa. Eu vou dizer aqui o que eu falo também na primeira resposta. Vamos ver de que forma isso vai se efetivar, se isso vai se efetivar, mas é algo para a gente observar com atenção, já que é um país vizinho, é um país aqui da região, e o que acontece nesse quesito também pode, de alguma forma, nos envolver. Perfeito. Bom, eu tenho uma matéria para trazer aqui no telão. Queria pedir, então, que o professor aguardasse, a gente vai trazer essas informações, e depois eu vou pedir o comentário dele também sobre essa notícia que a produção nos traz. Olha só, o Irã ataca uma refinaria de petróleo em Israel e caça F-35 dos Estados Unidos pousa após ser atingido. Vamos aos detalhes aqui do portal Infomoney. Um míssil iraniano atingiu a refinaria de petróleo de Bazan, em Haifa, Israel, segundo publicação do repórter da Axios, Barak Ravi, divulgada nesta quinta-feira no X. Paralelamente, fontes informaram à CNN que um caça de guerra, avião F-35 dos Estados Unidos, precisou fazer um pouso de emergência após o que eles acreditam ter sido um ataque do Irã. Porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos, capitão Tim Hawkins, disse que o jato sobrevoava o território iraniano em uma missão de combate, quando foi forçado a fazer o pouso de emergência, mas afirmou que a aeronave pousou em segurança e que o incidente está sob investigação. Bom, professor, no início ali, muita gente fez essas especulações sobre a capacidade de resistência do Irã, né, todo esse potencial também
de armas, enfim, até quando o Irã poderia resistir e como poderia resistir. E o que a gente vem observando até agora com essa notícia que a gente trouxe é que o Irã segue resistindo e consegue fazer, revidar, né, digamos assim, à altura os ataques, né? Como é que o senhor vem avaliando essa capacidade de resposta do Irã e até para as próximas semanas, até para uma possível evolução do conflito, né, o que a gente pode esperar, né, do Irã em relação a isso? O prolongamento do conflito é uma coisa com a qual o Irã conta. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não acabar comprando as análises de alguns atores que dizem que o prolongamento do conflito é ruim para o Irã. Pelo contrário, quanto mais esse conflito se arrastar, melhor é para o Irã, que pretende transformar isso, na verdade já transformou isso, numa guerra de atrito. Estados Unidos e Israel possuem, inegavelmente, uma superioridade militar, embora essa superioridade não seja absoluta, e já chego no comentário sobre o F-35 atingido hoje, e a única forma de você combater uma potência militar muito mais forte que você é prendendo-a nesse conflito e estendendo esse conflito para outras frentes também. A principal frente desse conflito, sequer é a frente militar, é a frente econômica. O Irã fechou o Estreito de Hormuz e obrigou todo o mundo, ou melhor dizendo, e afetou todo o mundo ao interromper a passagem do petróleo pelaquela região, sobre os ataques à refinaria. Israel conduziu um ataque contra a produção de gás natural do Irã há poucos dias atrás. Ontem, a maior produtora de gás natural do mundo, que fica no Catar, foi atacada pelo Irã em resposta. Pouco tempo depois, algumas horas depois, Trump fez um post lá naquela rede social dele, meio que botando panos quentes nessa ideia e dizendo que esse tipo de infraestrutura não deveria ser atacado porque isso seria muito ruim para todo mundo. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente avaliar, porque a partir do momento que esse tipo de infraestrutura é alvo de ataques mútuos nesse conflito, não está muito longe, não é muito difícil que, por exemplo, infraestrutura de energia nuclear na região passe também a ser um alvo. Então isso é uma coisa que a gente precisa olhar com bastante atenção e cuidado. Não é que necessariamente vai acontecer, mas já demonstra que esse tipo de infraestrutura de energia na região passou a ser um alvo. Sobre o F-35, o que é que tem de tão grande, tão importante nessa notícia, já que o avião sequer foi abatido, sequer foi derrubado. Ele foi atingido, mas conseguiu pousar em uma das bases dos Estados Unidos na região, que não foi revelado qual que foi a base. Mas por que isso é tão importante? Em tese, o Irã não deveria conseguir sequer detectar o voo do F-35 sobre o seu espaço aéreo. A gente está falando de um caça de quinta geração que é, em tese, invisível à maioria dos radares. Só países que constroem caças de quinta geração possuem a tecnologia para identificá-los, para detectá-los. O Irã não só conseguiu detectar, como conseguiu atingir. O Irã não constrói esse tipo de caça. Então, com certeza, e aí a gente vai ter que esperar a confirmação oficial a partir de alguma notícia, de alguma reportagem, mas com certeza o Irã recebeu assistência, muito provavelmente de China ou Rússia, para conseguir efetuar esse ataque. Isso é o que é o mais impressionante. Nunca na história, até agora, um avião, um caça desse tipo, um F-35, um caça de quinta geração, havia sido atingido. Então a gente está vendo agora, talvez essa seja inclusive, apesar de sequer ter confirmado, ou melhor dizendo, apesar de sequer ter derrubado o avião, talvez essa seja a notícia mais importante até agora desse conflito em termos militares. A gente está vendo pela primeira vez esse avião ser atingido e ser detectado por um país que não possuía até pouco tempo atrás essa capacidade. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigada. Uma análise bem pertinente aí sobre o atual contexto do conflito, e estamos aqui sempre, né, buscando opiniões embasadas
para ajudar-nos a entender um pouco melhor e, enfim, acompanhar todo esse conflito mundial. Não tem como ficarmos de fora disso. Então, estamos por aqui acompanhando. Muito obrigada mais uma vez. Excelente noite de quinta-feira para o senhor. Até uma próxima análise, uma próxima conversa. Grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço, boa noite, bom trabalho aí para você.